Boa tarde, amigos do Bate Pronto. Mais um Bate Pronto no ar. E Bate Pronto que eu lamento muito não ter a presença do Flávio Prado. Da pessoa que disse que o Ramon Menezes tinha que ser mantido na seleção brasileira. Poderia ser um nome. Isso é uma palhaçada. O jogo do Brasil, perder contra Marrocos. O pior não é isso. O pior é perder pro Marrocos, não sendo favorito contra o Marrocos. Quando que eu imaginei que eu ia ver a seleção brasileira jogar contra o Marrocos e falarem, ó, Marrocos é o favorito. Aí acabou. Aí acabou pra mim. Futebol brasileiro, acabou o respeito à seleção brasileira, que eu tenho aqui um ídolo da seleção brasileira ao meu lado, depois de um ano sabático. Ele tirou um ano sabático, mas ele voltou. Ele está de volta. Velho Vamp de volta ao Bate Pronto. Que emoção que eu tenho ao te ver. Que coisa, boa tarde, velho Vamp. Começa bem, depois se perde, né? Boa tarde, Fábio Figueiredo. Boa tarde, Bruno Prado. Boa tarde. Nilson César. Uma tarde pra gente continuar humilhando o Flávio Prado, Vamp. Não dá. Ele queria falar de Ramon Menezes, seleção brasileira. O Ramon Menezes nem clube direito ele comandou. Começou no Vasco, foi tirado rápido. Teve ali o ramonismo, que até foi razoavelmente bem e injustiçado. Isso aí é uma palhaçada também. Ao ser tirado. Agora, não dá, Vamp. Sério, você como jogador, ex-jogador, ex-ídolo da seleção brasileira, pentacampeão mundial, dá pra gente aceitar... Primeiro, perder pro Marrocos, azar. Se ele convocou sub-20 como ele quis, ele que ature as consequências, porque ele não era obrigado. Ele convocou porque ele quis. Botou um bando de garoto lá da sub-20, que ele tinha amizadezinha, que foi campeão com ele, e perdeu. E outra, Vamp, não dá pra gente ir pra um jogo contra Marrocos. Ah, foi o quarto da Copa, azar, foi zebra. Sem ser favorito, Vamp. Boa tarde, Tico, né? Boa tarde, Piperno. Boa tarde. Passa, Nilson, Bruno. Boa tarde. Ele eu vejo todo dia lá no clube do Rio dos Operários. Parece que ele fazia desalado todo, 3 semanas com o time de folga. Todo dia tava lá no clube. Se até comer baião de 2 com uma pinguinha. Olhou assim, botei um prato de... O que é isso? É mesmo? Eu digo, come aí, filho, toma uma cachaçinha. Olhou um baião de 2 lá com frango. Que é isso? Eu gosto de como é lá? Que você gosta de... Açaí. Açaí com granola e banana. Digo, Nutella. É Nutella. Tá me vendo toda semana. Esse alarme todo só dá mentira. Eu ando no clube nos operários. Peguei 3 semanas de folga, eu tava por lá e todo dia eu tava, uma vez por semana, eu tava aqui na PAN, gravando pro Bob. Então, tudo história aí pro público. Ano sabático. Falei que ele começa bem. Agora vamos lá. Agora eu concordo com você mesmo. Esse negócio de, ó. Eu tava olhando aí, tá tendo os jogos da eliminatórias europeias, né? E aí tá vendo as seleções que estavam na Copa do Mundo há menos de 3 meses. Né? Estamos aí indo para abril, 4 meses atrás. Com todas suas equipes principais que foram na Copa, um ou outro parou de jogar nas suas seleções. Tá a Inglaterra jogando com praticamente a mesma base que jogou Inglaterra, França, né? Alemanha aí renovando algumas peças, mas assim, Holanda. E o Brasil foi pegar o Marrocos, tentando uma renovação no geral de tudo, que é onde a seleção brasileira é um time de novo. Se você pega o time da Copa do Mundo, tirando o Daniel Alves e o Thiago Silva, a seleção é toda jovem. Os 2 veteranos que tinha, mais ou menos aqueles 2, e o Casemiro que tem mais bagagem, um pouco mais de rodagem, mas tudo novo. Vamos mudar tudo. O Marrocos foi 4ª colocada da Copa do Mundo, a seleção africana. O Brasil é o Brasil. O Brasil tem que ir favorito. Mas não foi... você olha ali, ó. Só do Real Madrid, ex-Real Madrid, tinha 4 em campo. Rodrigo, Militão, Casemiro, Vinícius Júnior. Aí você tem jogadores que atuam em grandes clubes da Europa. Os marroquinos atuam na Europa, mas não em grandes clubes. Nenhum do Marrocos, a não ser o goleiro, que talvez... Sevilha, né? Sevilha. Que seja o maior deles. Mas também que queria entregar o jogo, ele estava de festa mesmo. Né? O Brasil tem que ser favorito, concordo com você. Botou a camisa, não importa quem esteja jogando. Alguns jogadores ali, o Ramon deu oportunidade, né? O Andrei, o Rony, o Veiga, que era para ter oportunidade antes da Copa do Mundo. Mas enfim, não serviu para muita coisa, não. Uma mistura, não sei pra gente fazer aqui, ter pauta pro programa. Ter pauta não, né, Vamp? Ter crítica, né? Ter pauta não. Tem que criticar, foi o que você falou. E não é só o Brasil contra quem for ter que ser favorito, é contra o Marrocos. Porque a Bélgica... contra o Marrocos. Sabe o que eu tô falando? Porque a Bélgica tá jogando a eliminatórias e todo mundo tem que ganhar. Um amistoso, vamos falar que o Brasil é amistoso. Se não joga eliminatórias europeias, tem que encarar e ganhar. Perdeu para 2 seleções africanas, coisa que não existia há milhões de anos, né? Perdeu para Camarões na Copa e agora para a seleção do Marrocos. Não, e ó,
Eu vou perguntar já, Nilson César, Bruno Prado, Piperno, sobre essa situação da convocação. Porque o Ramon inventou muito. Tem isso também. Se inventasse e desse certo, todo mundo ia bater palma. Inventou e deu errado. É muito nome também de sub-20 para a seleção brasileira. Tem que ter uma renovação? Tem. Mas também não precisa convocar um bando de garoto. O lateral. Teve o lateral. O Arthur. Eu nem sabia quem era. Até do América Mineiro. Tem um monte que eu perguntei a Bruna. Pô, é da base do América Mineiro. E aí eu não tenho vergonha de dizer, pilhado, mas você tinha que saber. Não tinha que saber o escambau. O cara é da sub-20 do América Mineiro e é convocado para a seleção brasileira. Imagina, você não sabe do principal, imagina do sub-20, hein? É isso. Do principal já não sei. Vocês sabem. Agora, me desculpa, agora eu vou perguntar pra você, que assiste tudo. Não, você sabia quem era o Arthur? Não só ele, eu falei ontem no Canelado, eu falei pro Bruno, não só ele, se passar uns 10 na Avenida Paulista, por nós que trabalhamos aqui todo dia com bola, jogador da seleção brasileira, a gente não sabe quem é. Não sabe. E aí que eu falo, antigamente a gente sabia quem era todo mundo. Vai ver, é por isso que a seleção brasileira tá perdendo respeito, Bruno. Boa tarde a todos. Uma coisa, eu concordo muito com o Vampeta, e de certo modo a imprensa, a torcida também tem culpa, nessa coisa de acabou a Copa, tem que trocar tudo. Eu sempre fui contra isso aí, eu sempre fui contra. Porque, assim, é uma grande cascata dizer que o Brasil tem 3, 4 times, aí pode trocar um, botar outro. Não, o melhor time que o Brasil tinha é o que foi pra Copa. Aí você pode sempre, eu não levaria esse, levaria aquele. Mas você trocaria 2 ou 3. Os 20 seria normal. Sim, uns 20, eram 26. Uns 20, com certeza, todo mundo levaria. Ou 90% das pessoas levariam. Então, o time do Brasil melhor é aquela base ali. Aí você podia trazer um ou outro. Eu acho que esse cara é bom, eu vou trazer. O Daniel tá preso, nem daria. Mesmo se não tivesse preso, tá com 40 anos. O Thiago tá... Vai dizer que tem alguém melhor do que o Danilo e o Alexandre? Não tem. Só que é aquela coisa, como esses foram, não vai mais. O Alisson não pode mais. O Alisson joga no Liverpool, é um baita de um goleiro. Então, eu sou contra essa coisa. Acabou Copa, tem que trocar. Eu acho que as mudanças têm que acontecer naturalmente. Claro que era um jogo de um técnico interino, não é ele que vai tocar a seleção. Mas quando entra em campo pela seleção, vai ter essa cobrança em cima dos meninos, os meninos que... do sub-20, né? O Andrei foi titular, não é nem a hora ainda do cara ser titular da seleção, mas a partir do momento que ele entrar lá, ele é cobrado. Então, eu sempre fui contra esse negócio. Acabou a Copa, perdeu, troca. Tem que tirar um monte e trazer um monte. Não existe isso. Acho que tem que ser natural. Aí alguém caiu de produção, troca. Aí alguém cresceu, troca. Eu não consigo imaginar. Essa convocação, acho que tinham 10 que foram para a Copa, mais ou menos. Eu não conseguiria fazer uma convocação agora, há 3 meses da Copa, que não tivesse pelo menos uns 18, 19 da Copa. Os melhores são aqueles mesmo. No momento do Martinelli não e foi. do próprio Bruno Guimarães. Martinelli e Bruno Guimarães não tem justificativa, mas é essa coisa, não, tem que fazer diferente. Tem que fazer nada diferente. Os melhores são aqueles e com 2, 3, 4 mudanças no máximo. Não tem muito o que mexer. Não, é aquilo que eu falo, né, Nilson? Às vezes a gente fica, não, tem que ter um pé atrás pra criticar. Eu não acho. Se o cara aceitou ser o treinador da seleção brasileira, ele tem que levar crítica quando ele merecer. Mas é interino, azar. Ele quis inventar. Se inventasse e desse certo, iam aplaudir. Agora, não era a hora de chegar numa seleção e sair inventando tudo. E eu falo aqui por mim também. Olha a quantidade de ataque que a gente recebe no chat. Porque eu tô aqui pra falar. Só que também eu vou cagar pra isso. Agora, o treinador da seleção brasileira, se ele tá ali, ele sabe. Ele tá numa vitrine. Ele tá exposto. E chegou inventando muito o Ramon Menezes. Ou não. E outra, depois eu quero perguntar também você, Piperno, o time também decepcionou, né? Gente, como disse o Fábio, tem um bando de jogador cascudo ali que não jogou nada. Gente, o nosso time é muito meia boca. E não é de hoje, gente. A seleção do Brasil, a última grande geração, talvez, foi a de 2006. Da Copa de 2010 pra cá, olha, o Israel Gímpio, que era carioca como você, trabalhou com nós aqui quase 40 anos, ele usava uma expressão perfeita. Nós temos agora uma mulambada. É verdade. Nós temos jogador nota 6, nota 6,5, nota 7, com muito boa vontade. É que a coisa é tão midiática hoje. Hoje o cara faz uma jogada, faz uma partida boa, ele está espalhado em todas as partes do mundo em um segundo. Hoje a coisa é tão midiática que qualquer meia-boca a gente chama de craque. Esse é o grande problema do Brasil. Nós não temos mais uma seleção de grandes jogadores. Nós temos uma seleção razoável. O grande jogador nosso é o Neymar, que só se machuca.
E em Copa do Mundo não jogou bulhufas até agora o Neymar. O Vinícius Júnior também tá num padrão internacional alto. Mas não jogou nada na seleção brasileira até agora. Talvez venha a ser um grande jogador de seleção brasileira, o Vinícius Júnior. Mas ainda não jogou absolutamente nada. Então nós temos um time meia boca. Então quando o Flávio vem aqui e fala que Marrocos é favorito, porque hoje o time de Marrocos é melhor. Eu nunca imaginei falar isso. Eu tenho 45 anos de profissão. 41 aqui na PAN, 45 no total. Nunca imaginei falar. Mas hoje Marrocos tem um time melhor que a seleção brasileira. Hoje o time de Marrocos é melhor. Eu já falei isso aqui. Melhor não é. Melhor? Pode jogar melhor. Não, melhor. Melhor não é. Vai ver, tem um técnico sabe melhor. Sabe o que é Marrocos? Você lembra Nigéria, quando montou uma geração de... Lembro, 96. Bons jogadores, lembra? Marrocos é a Nigéria daquela época. Vai acabar. Vai passar essa geração aí, vai acabar. A Bélgica, eu falava a mesma coisa. Teve uma geração boa, eu falei, esqueça a Bélgica. Tá, mas me diz um jogador de Marrocos que seria trocado pelo Vinícius Júnior, que seria trocado pelo Rodrigo, que seria trocado pelo Paquetá. O nome, né? Você tá falando o nome. Não, sim, nome. Não, eu tô falando do... não é nome, eu tô falando do mercado. Só que o Bufal, qual jogador... O Bufal, por exemplo... Eu só tô falando do mercado. O Bufal que não joga nem na Europa, ele jogou mais que o Vinícius Júnior. Sim, mas é isso que eu te digo, ele jogou, mas não é melhor. O ala da direita. O Zé, foi melhor. Esse joga no Chelsea. Ele joga no Chelsea. O Ziyech, ele joga no Chelsea. Jogou no Ajax. Jogou muito mais que Antony, jogou muito mais que Rodrigo. Então, gente, a verdade é essa, que os jogadores não jogam. A geração do Vampeta, que ganhou a Copa do Mundo, nós tínhamos extra séries. Nós tínhamos lá Cafu, Roberto Carlos, tinha o Vampeta. Vampeta ainda jogou eliminatória como titular bastante. 16 jogos. Então, eu tinha Rivaldo, tinha Ronaldo, tinha Ronaldinho Gaúcho, tinha Kaká. Essa geração é geração de gênios, de craques. Acabou. Hoje nós temos um monte de pseudo-craques. Então, pseudo-craques. Então, quando joga contra Marrocos, que tem um time bem mais pronto que o nosso, a gente teve um catado ali, né? Aquilo lá foi um catado, né? A gente não tem time pronto. Pega um time direitinho, como está Marrocos, ganhar do Brasil, não é surpresa. Não é surpresa ganhar da seleção brasileira. Então, hoje, o Brasil perdeu na Copa para quem? É outro que perdeu lá para Camarões, foi? Camarões, né? Sim. Perdeu para Camarões, perdeu para Marrocos, que nós não temos mais um time de qualidade, gente. O coitado do treinador que assumir. Ele vai ter trabalho. Vai ter que fazer esses pseudo-craques se empenharem. Se empenharem, jogarem. E outra coisa, tá que nem o São Paulo. Eu fiz essa comparação, bombou aqui na minha rede ontem à noite no Canelado. A seleção é igual ao São Paulo, gigante, história, bonito, ganhou tudo. E hoje não tem vergonha de perder. A gente perde para Marrocos e não tem vergonha de perder mais. O Brasil perdeu a vergonha de perder. Então, quando você perde a vergonha de perder, sabe quando você vai ser campeão? Nunca, nunca. E é isso que acontece com a seleção, tem que ser falado isso. Nós temos pseudo-craques na seleção brasileira, nenhum jogador acima da média na seleção brasileira. Não, aí não, Nilson. Qual é a Vinícius Júnior é acima da média, mas Rodrigo é acima da média. Ele jogou na seleção brasileira até agora. Sim, mas eles são acima da média. Qual foi a grande partida do Vinícius? Mas é o que eu tô falando. Sim, mas qual foi? Ou na Copa ele jogou bem. Na Copa ele jogou bem. E aí o senhor Tite ainda tirou ele no jogo que não poderia ter tirado. Na Copa ele foi um dos principais jogadores da seleção. O Vinícius vai ser Ele não joga o que ele joga no Real Madrid na seleção. O Vinícius. Agora, pode ser também falha do treinador. Por que esses caras não jogam o que jogam nos clubes? É o que eu tô dizendo. O treinador vai ter que fazer um monte de jogador meia-boca jogar bola. Eu não tô dizendo que o Vinícius é meia-boca. O Vinícius é diferente. O Rodrigo ainda não tá no mesmo patamar, não. O Vinícius já é um jogador diferente e pode crescer muito como jogador de futebol. Pode evoluir muito como jogador de futebol. Então, eu tenho esperança que venha um treinador de porte mesmo, tipo Ancelotti, os caras olharem e falar, não, eu tenho que jogar bola. Senão não vou me manter no time. Aqui não vai ter passar pano em cima de mim, aqui não. Eu tenho essa esperança, porque é o que falta para o Brasil. Mudança de comportamento, mudança de postura. É uma geração nhenhenhen, rapaz. É uma geração Nutella, que não está ganhando nada e são pseudo-craques. O pior é que eles acham que eles são gênios. O Antony acha que é melhor que o Garrincha. E foi criticado por isso, né? Eu tô falando sério. O cara acha que é melhor que o Garrincha. Sabe? Então ele não sabe nem quem foi o Garrincha, entendeu? Deveria saber, deveria buscar a história do futebol brasileiro, sabe? De grandes jogadores históricos do futebol do Brasil. Acabou essa geração, acabou. Hoje nós temos uma geração de jogadores bem medianos. Ô Piperno, eu concordo em muito do que o Nilson falou. Agora, tem também um negócio de não jogar nada na seleção. Porque, acima da média, eu acho que o Casimiro é acima da média e joga bem na seleção.
Eu acho que o Marquinhos é acima da média, não estava no jogo, mas eu acho que é acima da média. Eu acho que o Neymar ainda é acima da média. Eu acho que o Vinícius Júnior é acima da média. O próprio Rodrigo é acima da média. O Paquetá eu acho até meio que supervalorizado. Eu não acho essa coisa toda que falam também, não. Mas tem muito jogador da seleção brasileira que é acima da média. E aí também é um questionamento ao jogador. Por que não joga nada na seleção brasileira? Aí a gente fala, é treino. A França também não treina o tempo todo. Ninguém treina. E joga bem. E jogou aquele jogo contra a Argentina. A Argentina não treina o tempo todo. Será que também não é isso que o Nilson tá falando também, não? De faltar mais motivação, que tá vestindo a camisa da seleção brasileira? Parece que todos ali já estão meio acomodados. Eu já vou jogar na seleção mesmo. Eu acho, não sei se o Vamp concorda também depois pra falar, que antes tinha mais concorrência. E aí o cara tinha que se doar mais, porque senão ele saía da seleção. E tudo cara de barriga cheia. É isso. Milionários. Ah, mas na época do Vamp já era também. Não, ganhava bem menos. Ganhavam bem, mas ganhava bem. Menos. Ganhava bem. Mas o que acontece que... Eu tô questionando o Ramon Menezes, tá? O treinador. Mas também tem que questionar o jogador. Por que esses caras não jogam nada na seleção brasileira? Eu acho que tem um monte de coisa envolvida aí. E, aliás, você começou o programa num ritmo aí e tal, né? Falando de Marrocos. Pensei que se fosse cantar alguma coisa do tipo We Must Remember This, a música lá no caso. Mas é lógico, irmão. Marrocos ser favorito contra o Brasil, pra mim, não existe. Mas aí você quase resvala pra um conga, não sei porquê. Mas, de qualquer forma, eu acho o seguinte. Tem um monte de coisa, e é um pouco de tudo isso aí que, enfim, que vocês falaram. Você pega a seleção do mundo campeã, aquela que o Vampeta jogou, aquele grupo tinha 4 jogadores que foram os melhores do mundo. Fora o Roberto Carlos, que era o melhor do mundo da posição dele, Cafu e tal. Marcos do gol. Não se compara com um time bom, mas que não tem nenhum extraclasse. Tem ótimos jogadores nessa seleção, tanto que quase todo mundo joga em time de ponta da Europa. Um monte do Real Madrid, o Vampeta citou aqui, outros do PSG, enfim, no futebol inglês, todo mundo joga em time bom. Olha, esse todo mundo, em relação ao grupo que foi a Copa do Mundo, esse agora não. Então, só que assim, todo mundo em time bom, mas não são muitos que são realmente protagonistas dos seus times. Outra coisa, o jogador, e muitos desses jogadores brasileiros, não foram jogadores que assim, foram acostumados a jogar de uma forma mais objetiva. Então, por exemplo, eu sempre critiquei aqui, acho, obviamente, o Neymar um talento fora de série, está todo mundo de acordo com isso, eu falei isso 1 milhão de vezes, mas assim, muitas das contusões que o Neymar sofreu, ele sofreu porque ele estava dando drible desnecessário no meio campo, na horizontal, inclusive, sem, estar na direção do gol. E isso aconteceu especialmente nesse período de PSG. O Antony, que tem sido criticado lá na Inglaterra, às vezes ele dribla, e não vai para lugar nenhum. Isso é uma crítica que eu fazia aqui e não é tanto culpa dele. Isso é culpa, inclusive, da formação dele aqui. Porque o Antony, por exemplo, ele não foi muito acostumado aqui no Brasil, por exemplo, a procurar o fundo. Ele ficava ciscando, vai para um lado, vai para o outro. Mas aí ele corta para dentro, o lateral passa. Mas por que não ele, por exemplo, buscar o fundo? Na Copa mesmo, na Copa mesmo, tiveram vários jogadores que ele estava passando o pezinho por cima da bola, sem objetividade nenhuma. Agora, isso é uma coisa que o jogador pode corrigir com o tempo. Seu treinador, sendo mais atento à crítica. Seu treinador que não seja refém. Olha o que era o Vinícius Júnior antes e agora com o Ancelotti. Ele melhorou muito, inclusive em finalização, que era o grande defeito dele. Treinador bom, ele melhora o jogador. Mas o cara cresceu. Toda hora a gente fala aqui do Abel no Palmeiras. Agora, fora isso, tem o fato de que, claro, você pega lá o Marrocos empolgado, o quarto da Copa, jogando para sua torcida, vai ser assim, osso duro para qualquer seleção. Time pronto. Se a Argentina for jogar lá, o jogo vai ser duro também. Não vai ser jogo... Quer dizer, contra essa geração de Marrocos, não vai ter mais jogo fácil para Itália e Marrocos. Quem seria o favorito hoje? Jogo duro. Lá no Marrocos. Pois é. Quer dizer, então, Inglaterra e Marrocos, jogo duro. Porque a Argentina jogando lá podia perder. É um jogo duro. Podia perder. Eliminou a Espanha na Os caras eliminaram a Espanha, os caras eliminaram Portugal, jogaram bem contra a Bélgica, jogaram bem contra a Croácia. Time de macaco velho, um time de jogador cascudo. Então ele não vai se intimidar. Então a gente também precisa entender isso. Agora, o que o Nilson falou é verdade. Tem um monte de país que
Ele faz uma geração boa a cada 20, 30 anos. Aqui na América do Sul a gente viu a Bulgária fazer uma geração boa, a Romênia fez uma geração boa. A Bélgica. Sei lá, aqui na América do Sul, de vez em quando a Colômbia... O Chile teve recentemente. O Chile teve, mas é uma. Ele não vai produzir jogador toda hora. Agora, e tem um outro detalhe. Com todo o respeito, eu não gosto de falar algo que pareça ofensivo a algum profissional de qualquer área. Eu respeito o Ramon, profissional, cara trabalhador e tal. Mas assim, o Ramon tá para a seleção brasileira mais ou menos como o técnico do time do condomínio tá para dirigir o Flamengo e o Palmeiras. Não pode. O CBF não tem o direito de fazer isso. E uma vez chamou o Ernesto Paulo, que eu me lembro que o mundo caiu, é só um jogo de interinidade. Eu estava lá em Cardiff. Pô, exatamente, eu estava lá que você estava falando. Brasil, não pode. País de Gales. Então pega um cara que está desempregado, um cara que está sem clube de férias, vou fazer um contrato de um jogo aqui, vou te levar para o interino. Mas o Ramon, eu entendo, ele é funcionário da CBF. Eu sei. E aí os caras falaram para ele... mas aí eu concordo com o Interno, é técnico de condomínio. No Flamengo. Não, mas ele é funcionário da CBF. Aí os caras falaram, vai dirigir a seleção. Não é interino, não é interino. Mas ganhar o Sul-Americano. Ganhou o Sul-Americano. Ganhar o Sul-Americano Sub-20. Sim, mas eu quero... Brasil. Quem é que você ia pôr para dirigir? Ué, o Dorival. Pode ser um técnico tampão ali. Mas você sendo sincero com ele. Já foi tampão no Flamengo, ganhou tudo, hein? Não, mas calma aí, Nilson. Calma aí. Eu acho que o Dorival se sentiria muito honrado de treinar a seleção brasileira por 5 meses. Não. Que jogo, cara? Ele treinaria a seleção brasileira por 5 meses. O Dorival tem 60 anos. Tá bom, ele prefere ficar desempregado? Não, ele vai preferir ficar sem clube. Ele tá desempregado porque quer, porque ele tem vários convites aí. Nilson, É sério. Eu acho que valeria muito. Eu concordo com o Piperno, eu acho um desrespeito à seleção brasileira você botar o Ramon Menezes sem histórico nenhum. O Eduzinho dirigiu, acho que por 4 anos. Sim, mas então... em 80. Mas então... Lembra disso? Isso é uma coisa momentânea. Ramon não tem culpa nenhuma, nem a CBF. É uma coisa momentânea. A CBF tem culpa, pô. Não, mas não é. Tudo que gira em torno da seleção brasileira é errado, a CBF tem culpa. Como tá acertando com o treinador, pegou um técnico da categoria menor e falou pra ele, vai lá, quebra esse galho pra nós nesse jogo contra a Marrocos. É isso. É isso. Mas é isso que eu falo, até o jogador caga pra seleção, se ele chegar lá e tá o Ramon Menezes. O cara fala, pô, Ramon Menezes? Não tem... me desculpa, você chega ali, o jogador de Real Madrid, jogador de Manchester United, jogador de Paris Saint-Germain, e vai ter o treino com o Ramon Menezes, eu concordo com o Piperno. O jogador devia ter vergonha na cara e jogar assim, bola, né? Também. Isso que ele devia ter. Mas a gente tá criticando o jogador podemos aqui. defender o jogador. Mas a gente tá criticando. É uma vergonha. Agora, eu não vou defender o Ramon Menezes na seleção brasileira. Eu não tenho que defender o Ramon pra criticar jogador. Eu posso criticar os dois. Não é o técnico da seleção. Mas tá sendo. Não, mas tá sendo. Ele foi quebrar um galho, pilhado. Ele foi quebrar um galho. É a mesma coisa. Quebrar um galho inventando moda pra caramba. O Silvio Santos teve um piriri num domingo à tarde, aí pegou um cara lá, apresentador que estava lá no SBT, falou, quebra o galho aí, entra no lugar do Silvio. Mas não é o cara, é o piriri do Silvio. Entendeu? É isso que aconteceu. Como não tem, foi quebrar um galho. Eu acho que não cabe nenhuma crítica nem ao Ramon e nem a ninguém. Então tá bom. Como não? A gente perdeu pro Marrocos. Mas normal. Falando bem do Ramon. Então vamos elogiar. Parabéns, Ramon. Parabéns. Excelente partida. Continua assim. Vai. Vamos perder pra todo mundo. Bota o Tite. Ué, eu era o único aqui que reclamava do Tite. Perderia pra Marrocos. O Bruno é prova. Eu era o único aqui que reclamava do Tite. Eu falava, vai valorizando mesmo esse bando de número de eliminatória, um bando de jogo nada. Chamou e chegou o Tite e perdeu pra Croácia e pra Bélgica. Chamou então o Ramon, beleza. Aí o Ramon chega, beleza, ok, chamou o Ramon porque tá lá funcionando e tal. Claro. Aí o Ramon entrega. Vai falar pro patrão, não vou. Pera lá, mas aí o Ramon entrega aquela lista lá de 20 e poucos nomes. Aí tem o goleiro Júnior lá do Atlético Paranaense, aí tem o Arthur. Ô, Ramon, aí também não. Aí também não, meu amigo. Você tá achando que essa porra é várzea? Ramon. Mas também não tinha um chefe pra falar. A lista era bem simples. Qual é a lista da Copa? Esse tá machucado, esse tá preso. É isso aí. Se ele tá sendo interino, se ele tá sendo interino, ele tem que fazer o básico. Se ele é um interino, ele tem que fazer o básico. Ele não é interino. Não, você falou assim, ele tá ali pra tampar buraco. Gente, ele não é doidado. Eu concordo com você. É isso que o Bruno falou. Peraí. Já que eu só vou ficar um jogo mesmo,
Eu não vou inventar nada. Quem foi que estava na última Copa, os 23? Quem não pode? Um tá preso, não pode. Outro tá machucado. Neymar tá Mas machucado. é verdade. Tá preso. Mentira, então, ele tá em casa. Você acha? Ou vai ser o jogo Você acha que ele convocou sozinho? Aqui tá machucado, esse aqui. Neymar machucado, Thiago machucado. Não tá nesse aí, vou inventar nada. É um jogo só. Ingenuidade, achar que ele convocou sozinho, né? Não, tô falando assim. Alguém falou pra ele, ó, esse não pode você acha que convocar. Não, aí não, aí eu discordo. Aí sabe o quê? Aí não, porque Aí sabe ninguém o que deixaria convocar esses jogadores. Aí, Piperno, a bola fica quicando. Esses caras é pro Olimpíada. Aí a bola fica quicando, sabe como? Pra gente ver depois dos comentários o seguinte, até a gente aqui mesmo, aqui na roda, né? Sabe por que levou o André? Agora ele já tem números pra poder atuar no Chelsea. Mas é isso mesmo. A empresário que manda. Mas é isso. Mas você abre Mas brecha pra comentar. Não, isso eu não Calma aí, falo. mas é isso? Você acha isso É legal? lógico É que sim, isso. é lógico que sim. É que é um jogo que não pode ser levado a Por aí. sério. O que o Martinelli, no melhor momento, não podia estar participando? Claro. Foi a Copa Não, do esse Mundo. foi um erro. É injusto, não tem uma justificativa para Esse Então, isso. isso assim, que nem o Bruno falou, os 26, né? 26. Aí, pra essa convocação, eram 23, né? Olha aqui, peraí, o Neymar tá machucado, vamos ver, alguém pro lugar do Neymar. Jesus machucado. Daniel preso. Aí já tem Não, três. eu tô falando, Thiago Silva não tá machucado. machucado. O Quatro. Marquinhos tá machucado. 5. Aí você pode ir. Vai trocando. Aí, deixa eu te falar. Qual o mérito, nada contra, qual o mérito os moleques têm? Do Arthur, pô, o lateral. Não só o Arthur, O goleiro do Atlético o Paranaense. Robert Renan. Isso é por Olimpíada. Goleiro O reserva Micael, do o Atlético goleiro. Paranaense, que é reserva do A Atlético. reserva do Atlético Paranaense, pô. Aí é desrespeito. Eu falei isso no dia da Então, convocação. isso que- Falei, aí só pode ser sacanagem, pô. Só isso pode ser aí, sacanagem. é Quando eu lógico. vi a convocação, juro, com todo respeito, é o que eu falo, o Mauro Betti que diz, quando você fala com todo respeito é porque você vai desrespeitar. Convocou pra Mas, ganhar. pô, com todo respeito, eu não sabia quem era o Micael, eu não sabia quem era o Arthur. Pô, e a seleção brasileira principal. Não, Nilson, Micael não. pode virar um Ó, eu goleiro te melhor falo- que o eu te Bento. falo, Então, mas O Brasil foi campeão pré-olímpico diante da Argentina, aquela tomou Alex, Ronaldinho Gaúcho, Sim. aquele time. Fez 9-0 na Colômbia, né? Só que ali, o Alex e o Ronaldinho já atuavam na seleção principal. E eles desceram pra jogar esse pré-olímpico. Eu lembro. Aí é diferente, cara. Ó, você vai dizer assim, pô, o Martinelli tá lá voando. Porra, eu fui pra Copa do Mundo. O que é que o cara pensa em casa? E naquelas- O Alisson fala assim, pô, então a culpa foi minha de não... O Alisson é titular do Liverpool. E tá num melhor momento do que o Ederson. Não, e você falou pra mim, né, dessa situação do Andrei, né, que já teria jogos pra ele ir pro Deixou Chelsea. a bola quicando Não, aí, e não ó. só a bola quicando. Quem merece mais ser titular hoje? André do Fluminense ou Andrei? O André do Fluminense destrói há 2 anos, pô. Há 2 anos. O Andrei nunca e o jogou Andrei uma foi partida de titular. primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Não. Então. Nunca jogou, pô. Porra. Exatamente. E aí o cara é titular e o André não é. Meritocracia. Meritocracia. Ali era Bruno Guimarães, Fred, qualquer um Bruno desses. Guimarães.